Olá, muito boa noite, bem-vindo ao nosso webinário, os 4 elementos-chave para você acertar na sua escolha profissional, na sua definição de carreira. Nós vamos trabalhar com uma ideia em que a gente amplia a visão e a percepção desse momento da escolha profissional e passa a perceber isso considerando outros elementos, passa a perceber essa questão de uma forma mais profunda e de uma forma mais substancial para que você tenha segurança na sua escolha e que essa escolha não seja simplesmente a definição de uma profissão, seja a definição de um caminho, de um sentido de vida para você. Isso pode fazer muita diferença quando você começa a desenvolver o seu caminho pensando nisso em termos de um propósito maior, em algo perene, que vá abraçar e abarcar todas as áreas da sua vida e não simplesmente uma questão pontual, né, de uma definição de que curso eu quero fazer, o que muitas vezes é a linha, é por onde as pessoas acabam definindo os seus caminhos de vida, né? Eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho opções, eu vou por aproximação e escolho e defino uma profissão que vai me acompanhar e que de alguma maneira, se a gente for pensar isso de uma forma estruturada, vamos ver que é pouco pensar somente qual a profissão eu quero fazer, né? É pouco considerando que nós estamos falando de algo que realmente vai impactar na sua vida, que é algo que você vai carregar durante muito tempo na sua vida. E isso vai definir muitas vezes o seu nível de motivação, vai definir a quantidade de esforço que você vai colocar, um nível de excelência que você vai alcançar, simplesmente porque você fez uma definição, uma decisão que às vezes ela não contemplou todos os fatores que devem ser contemplados nesse momento. Então, quando a gente fala de sentido de vida, estamos olhando para diversas questões, diversos elementos que devem estar encaixados, que devem ser refletidos, para que, de fato, isso tenha a consistência necessária para te acompanhar. A nossa educação, ela carece de oferecer isso para os estudantes, que é uma reflexão mais profunda, um entendimento de o que é que eu preciso de fato saber, o que é que eu preciso de fato olhar, para que eu tenha essa percepção mais ampliada. Então, a educação ela prepara de uma forma muito instrumentalista, né? Você tem que definir sua profissão, você vai, define, estuda, para quê? Para que você chegue e comece a produzir, comece a ir para o mercado. Então essa ideia de que você precisa pensar em algo que vai te dar um retorno, que é um dos elementos importantes, né? Mas que de alguma forma ele é muito privilegiado, então eu fico com isso na cabeça, eu tenho que pegar uma profissão que vai me dar um retorno, eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer essa escolha rápida. Então a gente é colocado na nossa educação para ser muito eficiente nesse processo de adquirir os recursos que eu preciso para passar, né, para entrar num curso, e aí eu entro no curso, eu quero receber aquele conhecimento para poder me desenvolver e poder aplicar isso no mercado, e aí eu chego no mercado, eu tenho que conseguir um emprego, e aí nem sempre eu tenho o que eu preciso, eu fiz uma formação da maneira que eu poderia fazer, se antes de todo esse movimento a nossa educação pensasse de uma forma mais abrangente, que é essa proposta que nós vamos trazer aqui hoje para vocês. Muitas das vezes, esse aluno que chegou lá e chegou no mercado, são os profissionais que vão estar insatisfeitos mais na frente, justamente quando se derem conta de que fizeram o caminho, de que correram atrás, que cumpriram todo o script que estava programado para eles, mas que de alguma maneira
não tem coração ali, né? Não tem algo que essa pessoa possa chegar e falar assim, cara, isso faz sentido para mim, né? Valeu a pena realmente eu vir até aqui, porque essa escolha que eu fiz lá atrás, ela refletia um senso, uma preocupação, um ideal meu, e que de fato eu estou alcançando. Então é muito comum que hoje a gente perceba lá na frente que esse caminho não valeu, né? Eu fiz muita coisa, mas não era isso que eu queria, eu não sou feliz na minha profissão, eu não sou uma pessoa realizada na minha profissão. Então, justamente o objetivo nosso aqui, nesse webinário, é abrir um pouquinho essa percepção de quais são os elementos efetivamente que eu preciso considerar, que eu preciso estudar. Alguns são muito internos, outros requerem mais uma percepção externa, mas o fato é que é um momento muito delicado, é um momento muito importante que precisa ser visto de uma forma mais aprofundada. Então essa é a nossa proposta aqui hoje, da gente abrir, né, esse leque e poder perceber outras possibilidades, né, perceber outras questões que estão nesse momento precisando ser olhada para que eu tenha uma tranquilidade maior, para que eu tenha uma confiança maior e principalmente para que eu consiga olhar para o meu caminho com outros olhos. Então, essa outra forma de olhar para o meu caminho, nós vamos nos apropriar de um estudo, de uma filosofia que é muito antiga e que é ainda muito utilizada pelos povos orientais, em que eles pensam o caminho profissional como uma vertente disso que eu chamo de sentido de vida. Quer dizer, não basta eu olhar a profissão. Profissão é uma das questões que estão envolvidas, né? Mas a gente começa esse estudo pensando 4 grandes perguntas, né? São 4 perguntas mobilizadoras que elas ajudam a gente a situar essa ideia do sentido de vida, tá? A primeira pergunta ela é muito potente, ela é muito importante e é simplesmente: você ama? Né? Isso que você está se propondo a fazer, ou isso que você vai se propor a fazer, você ama verdadeiramente isso? Então nós vamos olhar um pouquinho para esse aspecto dessa pergunta, que ele é um aspecto muito negligenciado, ele é um aspecto que não é muito valorizado na nossa cultura, mas que é absolutamente importante quando eu penso na qualidade daquilo que eu vou escolher, na forma como eu vou caminhar, né, dentro desse caminho que eu escolher. Uma segunda pergunta também impactante e que também é negligenciada o mundo precisa disso? A gente pensar um pouquinho e refletir como que esse fazer, como que essa área do conhecimento que eu estou investigando, ou como que internamente eu me sinto chamado a contribuir de alguma maneira para o mundo. Essa dimensão, ela é uma dimensão cada vez mais importante, né? A gente sentir que aquilo que a gente faz tem reverberação, tem sentido, tem capacidade de ajudar as pessoas, de contribuir de alguma maneira. Então é muito importante também olhar para essa dimensão, que é uma dimensão de percepção de valor daquilo que a gente está pretendendo fazer. E aí eu vou para uma terceira grande questão, que essa questão sim, ela normalmente ela é colocada,
ela é quase que imposta, mas que de muitas maneiras ela é vista de forma limitadora, né? Que eu vou ser bem pago para isso, né? Esse pago, né, ele nem sempre está se referindo simplesmente à questão financeira, apesar de que essa é uma questão fundamental nesse ponto, né? Então é muito importante eu ser capaz de ser bem remunerado, de ter retornos dentro dessa perspectiva que eu vou trabalhar. Porém é interessante a gente conseguir expandir essa percepção, né? Você é pago por isso em todos os aspectos, né? E quais são esses aspectos que eu posso entender como retornos positivos, retornos que me preenchem enquanto um profissional ao fazer determinada escolha. Então, é absolutamente importante e fundamental a gente olhar para essa pergunta e entender a dimensão, as possibilidades que essa pergunta traz. E uma quarta pergunta, também impactante e também fundamental, que você efetivamente tem paixão, né? Se você é bom nisso, você tem aptidão dentro dessa área. E essa é uma questão que às vezes afugenta, né? Porque eu vou pensar, não, eu não tenho aptidão, então eu não vou entrar nesse caminho. E não é isso, né? A ideia aqui, quando a gente fala de aptidão, eu posso trazer isso naturalmente, mas eu posso ter um grande ímpeto de querer buscar e de querer mergulhar dentro desses aspectos para desenvolver a minha aptidão, né? Essa é uma pergunta que ela traz com ela um pouco dessa ideia de que se eu não tiver a motivação necessária para buscar o conhecimento, para buscar me aprimorar, normalmente eu já nem vou entrar nesse caminho com o meu melhor. Então, essa é uma pergunta muito importante porque ela faz a gente pensar, eu não tenho, mas o que eu preciso efetivamente desenvolver? Porque num caminho de construção de carreira, desenvolver aptidões, desenvolver facilidades, entendimento e conhecimento também é algo muito importante. Então nós vamos trabalhar com essas 4 perguntas, que são 4 elementos-chave que precisam ser colocados juntos, porque as interseções acabam criando outros elementos que são indispensáveis para uma carreira realizada, uma carreira que traga satisfação e que traga sucesso para você. A primeira questão, o primeiro elemento que deve ser levado em questão, que deve ser pensado com muito carinho, é se você ama isso. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, primeiro porque a gente sabe que o amor é uma construção, é algo que você vai desenvolver ao longo do tempo, conhecendo, né? Se entregando para aquilo ali. Mas é muito importante que você tenha essa dimensão de que um caminho que você vai escolher, que não haja essa conexão com o seu coração, essa percepção de que é algo que mexe com você de alguma maneira, não é um caminho que vá muito longe, não é algo que você vai conseguir desenvolver totalmente entregue a ele. Então essa é uma pergunta que nos faz refletir profundamente, né? Para que haja essa entrega que é necessária na construção da nossa carreira, né? Que haja prazer nesse caminho, que haja satisfação nesse caminho, porque aquilo que a gente ama é aquilo que a gente está inteiro nesse processo, nesse caminho. Então, ela é uma pergunta que, antes de mais nada, ela vai mexer com a gente, porque muitas vezes nós não sabemos e não conseguimos identificar de fato o que nós amamos, né? E aí a gente vai por aproximações que muitas vezes
não são exatamente isso que nós estamos chamando de amor, né? Então, é muito importante nesse momento em que você vai fazer uma escolha, em que você consiga parar um pouco, refletir, olhar, se perguntar isso, né? Às vezes eu não vou identificar inteiramente e amplamente algo que eu amo fazer, né? E é natural, porque estamos num processo que não vivenciamos ainda aquela profissão, não vivenciamos aquele curso para saber se efetivamente amamos. Então, é uma pergunta que talvez ela não tenha uma resposta muito objetiva num primeiro momento, mas que ela pode servir como um norte para a gente, né? Que a gente olhe e, peraí, eu consigo identificar aqui algo que mexa comigo, que faça meu coração vibrar, que faça, de alguma maneira, eu sentir alguma coisa diferente, que eu perceba que eu possa ter prazer com aquilo, eu consiga fazer isso de uma forma contente, feliz, né? Porque se não tem, já é um indício, já é um alerta de que talvez eu esteja fazendo uma escolha baseada em alguns outros pontos, mas que falta como que o espírito da coisa, né? O amor é o espírito da coisa. Se não tem, eu vou levar até um determinado momento, mas a partir de um determinado momento vai me faltar algo, vai me faltar a energia que eu preciso para chegar até onde eu posso chegar dentro da minha carreira. Então, essa primeira pergunta-chave, esse primeiro elemento, é um elemento abstrato, porém um elemento que não pode faltar, né? E sempre o que eu gosto de dizer em relação a isso é que lá no fundo a gente sabe, né? Às vezes a gente não tem coragem de assumir para a gente ou para o outro isso que é algo que toca o nosso coração. Mas lá no fundo a gente sabe. E é muito importante que você tenha coragem de entrar em contato com isso e identificar, né? Eu amo isso. Pode até ser que esse não vai ser meu caminho profissional. Pode até ser que eu não consiga viabilizar isso. Mas eu deixar de enxergar, eu deixar de reconhecer, de identificar algo que eu amo, vai me atrapalhar, né? Não me ajuda nesse processo. O que ajuda é eu ter coragem de identificar. Esses elementos mexem comigo. Depois nós vamos ver como que eles podem se desenvolver e como que eles podem transformar em algo concreto para você, objetivo. Porém, essa pergunta é uma pergunta para ficar aqui, para te acompanhar, né? Como eu falei, é uma pergunta que ela é um norte, né? Tem momentos da nossa vida profissional, da nossa vida como um todo, em que é isso que nos salva, né? É isso que nos fala assim, nossa, eu estou no caminho certo, eu preciso insistir, eu preciso seguir adiante, esse é meu caminho, eu tenho certeza disso. O que nos salva, o que nos mostra isso é essa pergunta. Então, vamos tirar um tempo, né? Vamos abrir um espaço interno para deixar com que essa pergunta trabalhe dentro da gente. Talvez, como eu falei, não será uma resposta muito clara. Tudo bem, tá? Mas dê o tempo para isso e dê a devida importância dessa pergunta, para que com as outras, né, quando a gente fizer esse sistema integrado, talvez ela consiga ainda ter uma força maior para mostrar para a gente um caminho, ok? Então, você ama isso que você está escolhendo? Pense nisso. E então passamos para um segundo elemento, também muito fundamental, que é essa pergunta: o mundo necessita disso? Isso não tem a ver com eu tenho que fazer escolhas de profissões que vão impactar e vão fazer com que o mundo seja outro depois que eu comece a atuar, enfim. Nós não estamos falando nesse sentido,
né? Nós estamos falando no sentido da sua percepção de que o mundo necessita e de que aquilo que você está entregando, aquilo que você vai professar no mundo, tenha valor, seja algo que de alguma maneira você percebe, você acredita que faça diferença para alguém, né? Quando a gente fala mundo, esse mundo pode ser uma pessoa, como pode ser o mundo inteiro também, né? Não importa, nós não estamos colocando uma ordem de grandeza disso, mas se aquilo que você faz impacta na vida de alguma pessoa, de uma empresa, de uma instituição, de um animal, da biosfera, não importa, mas se você percebe que isso que você está fazendo, que isso que você pretende fazer, vai efetivamente impactar, vai tocar e de alguma maneira você reconhece que o mundo está precisando disso, isso é um sinal muito valioso, muito importante para você, né? Isso dá uma sensação interna de que aquilo que estamos fazendo tem valor, aquilo que estamos fazendo tem lugar para isso e que isso nos motiva muito, né? A sensação de deixar algo, né? Um legado, algo que vá ser uma contribuição efetiva para o mundo. Então, essa pergunta é uma pergunta que nos motiva muito, é uma pergunta que ela é um combustível e uma razão de ser daquilo que a gente faz, né? Se a gente consegue identificar, e sim, é possível que a gente consiga identificar em qualquer profissão essa pergunta? Sim, né? O importante é que ela faça sentido para você. O importante é que você consiga, naquilo que você está escolhendo, ter respostas, ter essa clareza de que o que você pretende fazer vai, de fato, ser algo valoroso dentro dessa perspectiva de que o mundo precisa. Então, essa dimensão, ela é uma dimensão que se soma à dimensão da pergunta, você ama? Porque se eu amo fazer e o mundo precisa, aqui tem algo que é extremamente forte e capaz de mexer comigo dentro da minha construção e do meu caminho. Cara, eu estou buscando alguma coisa que eu amo fazer e que o mundo está precisando. Quer dizer, isso tem um impacto internamente muito grande, porque eu não estou fazendo algo em vão, eu não estou fazendo algo que não me interessa, eu não estou buscando alguma coisa para tapar um buraco, porque eu tenho tempo, ou isso, ou porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu estou buscando algo que tem um sentido e que tem uma força muito grande. Então, essa pergunta é uma pergunta como que uma injeção de ânimo para a gente, né? Eu consigo perceber uma potencialidade nisso que eu estou me propondo fazer. E com isso, a tendência é que eu entre dentro desse caminho que eu escolher com um olhar muito mais amplo, né? Eu não estou fazendo algo simplesmente para mim, né? Eu não estou buscando um caminho que vá me dar retorno e olhando simplesmente para o que ele é capaz de me dar, mas eu estou logo de cara refletindo sobre como que essa minha escolha ela traz um bem maior, e ao trazer um bem maior eu também vou ser mais beneficiado. Então, é uma dimensão muito interessante, muitas vezes ela é negligenciada nesse momento, porque é um momento que eu estou pensando o meu caminho, e eu tenho uma ideia de que pensar o meu caminho, eu ver simplesmente aquilo que eu vou ganhar, e não é, né? Por quê? Porque somos seres, e cada vez mais, com o passar do tempo, com a idade, o nosso desejo de compartilhar, de deixar algo, de contribuir mais, ele vai ampliando, né? E uma das coisas que gera maior insatisfação em carreira
é quando a pessoa chega lá na frente e acha que toda aquela escolha, todo aquele caminho que ela fez, não tem muita serventia, não valeu de nada, não sei para que eu faço isso, né? Então, eu gosto muito de chamar a atenção nesse momento, né? Para que a gente tenha esse espaço de pensar e de refletir, porque esse momento é um momento muito precioso, né? Nós estamos ganhando um tempo que ele é muito precioso para a vida de cada um, né? Que é poder refletir nesse momento coisas que às vezes você só iria pensar lá na frente na sua vida. E ao trazer para cá esse elemento, né, e essa pergunta, você na verdade está trazendo algo que tem uma relação muito íntima com a capacidade de autorrealização e de satisfação dentro da profissão, que é a gente entender as razões, entender por que o que eu faço é tão importante, qual o valor disso, e se a gente dá valor logo no início, se a gente entende o valor, isso vai nos levar também de uma maneira mais consciente e com mais energia, com mais vontade em busca desse nosso caminho. Então, esse elemento de o mundo necessita, essa pergunta também precisa reverberar e ganhar um espaço no nosso interno, né? Nos nossos estudos, para que essa definição seja cada vez mais acertada. Aí passamos para o terceiro elemento, a terceira pergunta impactante, que você é bem pago para isso? Quer dizer, essa pergunta ela é uma pergunta que durante muitos anos, né, dentro da nossa cultura, ela é a pergunta que é feita, né? Eu vou escolher essa profissão, mas eu vou me dar bem com ela, eu vou conseguir sobreviver, eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro. Quer dizer, isso sempre foi muito alimentado, né? E é algo realmente importante, né? Quando a gente está pensando, quando a gente está construindo a nossa carreira, quando a gente está desenvolvendo a nossa carreira, é fundamental que a gente tenha um retorno, é fundamental que a gente pense em como essa carreira pode me ajudar a ter uma vida tranquila, ou enfim, o que seja importante para cada um, né? Eu gosto muito de dizer em relação a essa pergunta, primeiro que se dinheiro não é importante para você, se esse retorno financeiro não é importante para você, é muito importante que você pense melhor nisso, né? Porque também, da mesma maneira como se eu só penso nisso é um problema, se eu não penso nisso também não é uma coisa boa, né? A gente tem direito, a gente merece receber bem por aquilo que a gente faz, né? Então, eu gosto primeiro de chamar a atenção para essa questão, que essa pergunta ela é fundamental, ela é muito importante. A gente precisa ter os retornos, a gente precisa ser bem remunerado, ser reconhecido, né? Ter a percepção de que existe um equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Então, isso é muito fundamental. Agora, quando eu penso somente no retorno financeiro, eu estou tirando diversas questões que são fundamentais e que às vezes lá na frente vão impactar mais até do que essa questão financeira. Por exemplo, a questão do reconhecimento, a questão de você entender que existem diversos ganhos que são possíveis dentro do nosso fazer, né, profissional. Tem um ganho de satisfação do outro, eu tenho um ganho que ver o outro se realizar, o outro conseguir prosperidade também, né? Enfim, tem uma gama de possibilidades que precisam ser olhadas dentro do que você considera importante, mas que não podem ser negligenciadas nesse momento, no sentido de que faz parte desse entendimento de qual é o meu caminho, eu entender que os ganhos eu posso extrair dele ali. Não tem nenhum mal nisso,
pelo contrário, e é importante que eu perceba isso de uma forma muito ampla, né? Eu trabalho com pessoas que têm salários muito altos e estão muito insatisfeitas. Quer dizer, pessoas que trocariam seus salários por estarem fazendo algo que desse mais realização, né? Tenho clientes também que são muito realizados, gostam muito do que fazem, mas não conseguem viver daquilo que fazem. Então, aqui nós temos dois extremos que precisam ser compreendidos e pensados, refletidos, para que a gente consiga ter um equilíbrio e entender que tem diversas coisas aqui que são importantes. E quanto mais cedo eu olho para elas, né, quanto mais cedo eu me ocupo de construir um caminho que me dê retornos, né, também eu vou ter um resultado melhor, eu vou ter a condição de alcançar esse retorno positivo que eu preciso, que eu estou buscando, né? Então, essa pergunta ela se alia às outras duas, né? Se eu amo fazer alguma coisa, se eu percebo que o mundo precisa, e se eu reconheço o quanto eu posso dar e receber, né? E como eu posso fazer isso, eu começo a estruturar uma ideia integrada, muito importante, de construção de um caminho profissional sólido e um caminho também consistente, que me dê uma tranquilidade de estar trilhando por ele, né? Muitas vezes eu defino a minha profissão em função da minha percepção de que aquilo vai me dar um retorno ou não vai. E isso, muitas vezes eu acabo escolhendo um caminho, achando que ele vai me dar um retorno, sendo que eu queria outro caminho que eu pensava que não poderia me dar o retorno, e às vezes eu não consigo o retorno naquele caminho que eu escolhi, e que eu achava que eu fiz a escolha em função do retorno que eu poderia ter. Então, esse é um campo movediço, né? Tem profissões que hoje parece que tem um potencial de me dar um retorno muito grande, e daqui 4 ou 5 anos, quando você formar, pode ser que nem exista. Então, é importante a gente pensar que aquilo que é capaz de me dar retorno, primeiro, é aquilo que eu sei que eu consigo entrar no caminho com amor inteiro, me entregar aquilo ali, né? Às vezes eu pego uma profissão e falo assim, isso aqui não dá dinheiro, mas a pessoa se engaja tanto, ela encontra o seu caminho, ela vai ter o retorno que ela precisa, né? Às vezes eu faço uma escolha e penso, isso aqui vai me dar dinheiro, e aí eu fui só pelo dinheiro, não me engajo, não tem coração ali, não tem um propósito maior, e de repente nem o próprio dinheiro eu consigo ter. Então, esse ponto aqui dessa pergunta é um divisor de águas, no sentido de que devolve para a gente a responsabilidade da escolha. Não adianta a gente fazer uma escolha só porque eu quero receber alguma coisa. É pouco. Nós estamos falando de sentido de vida. E quando a gente fala de sentido de vida, o retorno é um desses pontos muito importantes, né? Mas que ele vem junto com outros pontos, com outros elementos, para que justamente eu tenha a responsabilidade de fazer meu caminho. E se eu quero me tornar uma pessoa que tenha com uma condição financeira muito boa, eu tenho a condição de fazer isso, e só depende de mim, e isso não depende da profissão que eu escolhi, né? Depende muito mais do quanto eu sou capaz de fazer esse caminho de uma maneira inteira, íntegra, para que eu tenha esse resultado que eu quero obter. Então nós vimos essas 3 primeiras perguntas: você ama, o mundo precisa disso, e qual o retorno, eu vou ser bem pago por isso? Essas 3 perguntas já começam a me dar um cenário melhor, um cenário mais consistente para eu começar a examinar, para eu começar a fazer a minha escolha de uma forma bem mais consistente. Ok? E a 4ª pergunta, o 4º elemento dessa nossa conversa, é
se você tem aptidão, né, para isso. Essa pergunta é uma pergunta também muito interessante, porque ela nos coloca muitas vezes diante das limitações que nós temos no momento, né? Quando a gente pergunta, você tem uma aptidão para isso? E eu não tenho, eu logo descarto, quer dizer, cara, eu não tenho aptidão para fazer isso, então eu não vou por esse caminho. Então é muito fundamental a gente começar a pensar que a gente não nasce sabendo, né? A aptidão é um desejo de aprender, né? A aptidão é uma vontade de mergulhar e superar uma deficiência, um limite, um desconhecimento que a gente tem. E quando a gente olha isso dessa maneira, a gente transforma toda a nossa percepção a respeito das nossas possibilidades, né? Existe uma tendência muito grande a eu querer separar e falar assim, olha, eu posso fazer esse curso porque eu tenho aptidão aqui, ou de uma disciplina, eu tenho facilidade com matemática ou com biologia, então eu posso fazer isso aqui. Eu não sei escrever, eu não posso fazer nada que tenha a ver com humanas ou português. E não é isso, essa é uma limitação que a gente se coloca, né? Na verdade, quando a gente percebe que, nossa, eu gostaria muito de fazer isso, mas eu tenho uma certa dificuldade, esse é o momento de você mergulhar nessa história da aptidão. Você conseguir superar uma dificuldade e se tornar excelente dentro de uma determinada área em que você supostamente tinha um bloqueio, uma dificuldade, enfim, seja lá o que for. Então essa pergunta é uma pergunta muito interessante, ela é muito motivadora também, né? Muitas vezes eu tenho uma aptidão e eu faço uma escolha por ela e tudo bem, ótimo, né? Eu tenho uma facilidade para lidar com alguma área e eu vou e entro de cabeça naquilo ali, tudo perfeito, mas muitas vezes eu percebo que tem amor, percebo que eu posso contribuir, tem algo que me chama para aquele lugar e eu falo, eu não tenho aptidão, deixo de lado e vou para outro caminho. Então, não desista de algo que você percebe como sendo o seu caminho, ou que você tem um chamado, ou alguma coisa que te movimenta em direção àquilo, porque você não sabe, né? Exatamente é o momento de buscar aprender. Então, essa pergunta, ela, muito mais do que mostrar um problema, ela mostra uma solução, né? É uma pergunta que te mostra, se você quer entrar nisso aqui, você tem que estudar isso, isso e isso. E pronto, né? Aí volta para sua mão essa ideia de que eu posso, se eu quiser, eu vou mergulhar, eu vou aprender, eu vou me tornar bom naquilo ali. Então, isso, você é bom nisso? Olha que pergunta absolutamente instigante. Porque eu posso não ser bom nesse momento, mas eu posso ser bom quando eu precisar, né? Basta eu querer. Então, é muito interessante a gente perceber como que está na nossa mão, né? Não tem desculpas, né? Eu não vou fazer, eu queria fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque eu não sei isso aqui. Isso é uma desculpa, né? E essa pergunta mostra isso. Porque não tem barreiras. Se você ama, se você percebe que o mundo precisa, se você vai ser bem, conseguir um retorno bom com isso, aí você vai deixar de fazer porque você não tem aptidão, porque você não é bom naquilo ali? Quer dizer, não tem desculpa, está na sua mão, né? Você imagina que um médico cirurgião, ele sabe fazer uma cirurgia ou entrar no curso? Não, ele não sabe. Né? Aí você fala assim, não, mas ele tinha aptidão, será? Às vezes o cara não tinha nem muito controle, uma pessoa às vezes estava nada e resolve fazer cirurgia e ele se especializa e ele treina até que ele desenvolve aquela aptidão. Então, esse é um campo que mostra que as coisas não são fáceis e não estão prontas, né? E justamente por isso ele é uma pergunta tão importante de estar aqui, porque ela devolve para a gente isso que independente da escolha que você fizer, você vai ter que ralar, você vai ter que se esforçar,
Você vai ter que doar de si para você ser qualificado naquilo ali e você poder, então, integrar esse sistema, né, em que a gente pensa a nossa carreira como um sentido de vida, né? Se isso é um sentido para mim, qualquer deficiência que eu tenha, depende de mim superar aquilo ali e me tornar excelente naquilo que eu faço. Então, aqui a gente tem esses 4 elementos, esses 4 diagramas que vão estar em interseção, né? Já criando o cenário que eu preciso para pensar e para fazer uma boa definição de carreira. Se eu amo fazer, se eu percebo que o mundo precisa, se eu percebo o retorno que isso pode me dar, e se eu busco a aptidão necessária para isso, eu tenho o cenário que eu preciso para atuar e para buscar um caminho de realização. Esses 4 elementos, eles colocados juntos, a maneira que eu vou mostrar aqui, eles vão gerar como que um produto deles, que são 4 palavras que irão iluminar esses passos que a gente tem que dar, né? Então, das interseções, eu crio palavras que vão me mostrar o que é fundamental num processo de definição de carreira, tá? Então, eu tenho missão, eu tenho vocação, eu tenho profissão e eu tenho paixão. São 4 palavrinhas que, ao entender essas palavras e ao trabalhar com elas na sua vida, você vai estar mais próximo ainda disso, que é o que eu chamo de sentido de vida, e é o que nós iremos trabalhar a partir de agora. Então, essas 4 palavras mágicas, né, que precisam estar no nosso vocabulário durante esse processo de escolha profissional. Pensar em termos de missão, de vocação, de profissão e de paixão é pensar em termos de o que de fato vai fazer a diferença dentro de um caminho profissional, né? Você vê que profissão é um desses elementos. Pensar a profissão, definir a profissão, é um elemento dentro da sua jornada profissional, né? Então, normalmente, a gente não tem esse senso de jornada, a gente tem um senso de uma definição que acontece agora, que vai impactar agora na nossa realidade. E não é assim que funciona, né? Quando a gente consegue criar essa percepção de que a escolha que nós estamos fazendo hoje, ela vai impactar na sua vida, né? Nós vamos criando esse senso de uma jornada que ela é longa, de construção e que vai mobilizar a nossa vida durante a maior parte dela, né? Quando a gente consegue desenvolver esse senso, isso faz muita diferença, porque numa jornada a gente precisa ter a percepção de onde a gente quer chegar, né? Essa percepção de qual é a razão da gente se mover na vida. Então, quando eu chamo de missão, eu chamo esse conceito, essa ideia de qual é a razão de ser, né? Por que eu me movo na vida? E a gente tem um entendimento de que aquilo que a gente faz na vida é muito importante, né? Eu não estou fazendo uma profissão, é algo que eu estou gastando um tempo aqui, investindo um recurso para eu poder ganhar dinheiro e poder fazer as coisas que eu quero. Quer dizer, não faz sentido a gente pensar dessa maneira. Por quê? Porque a maior parte do tempo da nossa vida nós vamos estar dedicados ao nosso trabalho. Então, se a gente compreende trabalho como algo sagrado, como algo que vem em primeiro lugar na nossa jornada, a gente consegue perceber que não basta ter uma profissão,
né? Eu preciso pensar em qual a razão de eu me mover, né? Qual a minha missão de vida, qual um propósito maior para a minha vida. Então, essa questão do propósito é uma dessas palavras que nascem dessa interseção das 4 perguntas, né? Uma outra palavra que vai nascer é vocação, quer dizer, qual é um chamado que eu tenho, como que eu consigo identificar em mim uma propensão, uma facilidade, um chamado para ir para um determinado caminho, né? Vocação não é algo que simplesmente eu falo assim, eu sei completamente, eu domino tal coisa. Não é. Vocação é um chamado. É uma percepção de que ali tem um caminho e que eu tenho algo a contribuir ali. Então, junto com a ideia da missão, de definição de jornada, eu também preciso identificar esse chamado. Qual é a minha vocação? O que eu tenho facilidade, o que eu tenho prazer, o que eu faço bem sem perceber, né? Até que eu possa chegar nesse ponto de definição da minha profissão, né? Que não é algo estático, isso também é uma coisa importante de ser percebida. Se eu penso em missão como algo amplo, né, como uma linha, e é onde eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de que a missão é uma linha que eu traço, né? Às vezes, né, eu tenho uma definição de uma profissão que é um ponto nessa linha. Às vezes eu vou mudar esse ponto, eu posso perceber que na verdade a minha profissão poderia ter sido outra, desde que ela esteja dentro dessa linha, né? Então, quando a gente pensa em profissão, não quer dizer que eu faça um curso agora eu tenho que ficar escravo disso o resto da vida. Não, ele pode mudar, ele pode evoluir, né? Nós estamos numa era de evolução tecnológica, de possibilidades, e que às vezes a profissão que eu escolho aqui, daqui a pouco ela sofreu alterações, e eu tenho que estar preparado para isso. Tudo bem, né? Mas esse momento da definição da profissão, ele é um momento importante, ele é um momento em que eu coloco minhas fichas, eu defino algo que faça sentido para mim, para eu alcançar algo maior, que eu acredito e que tem a ver com essa ideia do sentido de vida. E a 4ª palavra que de repente se acende e que faz muito sentido dentro desse contexto todo é paixão. Então, se eu tenho essa percepção de caminho, de jornada, se eu identifico esse chamado, se eu defino uma profissão, eu coloco paixão, eu coloco essa energia de querer fazer as coisas da melhor maneira possível, de conquistar coisas a cada dia, de ser melhor, de buscar, de me comprometer com o caminho escolhido, né? É tão importante quanto a definição de uma profissão é eu estar comprometido com isso que eu defini, porque senão eu vou fazer algo meia boca, fazer algo por fazer, e eu chego no final, e pasmem vocês, mas a grande maioria das pessoas que se formam numa turma, 70% da turma não vai trabalhar com aquilo que ela formou. Por quê? Porque fez uma escolha aleatória, né? Se você coloca esses elementos da missão, da vocação, na sua escolha, você vai entrar com paixão. E com paixão você vai fazer esse curso melhor, você vai se engajar, você vai se comprometer e você vai alcançar o que você quer alcançar. Então, todo esse percurso que nós estamos fazendo, na verdade, ele é um percurso para que você faça a escolha da sua vida de uma forma mais acertada, pensando e sabendo que essa escolha, na verdade, é de um caminho e não de um ponto específico, né? Isso tira um peso que eu tenho que acertar aqui na minha escolha profissional. Não, se você acertar, melhor. É isso que nós estamos buscando, fazer uma escolha acertada. Mas a gente precisa entender que essa escolha está dentro de uma perspectiva maior e que precisa ser pensado dentro dessa perspectiva maior para que ela te dê essa possibilidade de
responder a esses aspectos todos que foram colocados aqui. Você ama isso? Você percebe que o mundo precisa? Você vai ser bem pago por isso? Você tem aptidão e tem vontade de aprender? Missão, vocação, profissão, paixão? Você pegar todos esses elementos, você trabalhar dentro de si, trabalhar com esses aspectos para que você tenha tranquilidade no seu caminho e você tenha esse olhar diferenciado para o seu caminho. Esse é o nosso chamado, esse é o meu objetivo maior com esse webinário, com a Escola Vocacional Solar, que é fazer com que os jovens, com que vocês se engajem no caminho de vocês, que vocês percebam que esse caminho é talvez a coisa mais importante que vocês tenham na construção da vida de vocês, né? Eu gosto sempre de chamar atenção para isso, porque a tendência do imediatismo, de olhar, mas isso não é importante agora, né? E faz com que muitas vezes eu não me atenha, não coloque, não dê tanta importância a esse momento. E eu gosto muito de chamar a atenção, de mostrar esse momento é o momento mais importante da vida de vocês. É um momento em que vocês estão preparando um terreno para vocês colherem todo esse plantio de hoje. Então, esse foi o webinário de hoje, né? Com esse objetivo de apresentar essa metodologia, apresentar essa possibilidade de leitura para que o caminho que vocês venham a escolher tenha todos esses elementos e aí com certeza garantia de vocês encontrarem realização em todos os sentidos.